Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos nessa manhã de quinta-feira para novamente nós darmos continuidade à nossa série de lives falando sobre as origens das travas do ser humano, né? Que a gente está trazendo aí já há algumas semanas e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é a influência de pai e mãe nas nossas vidas e a nossa influência na vida dos nossos filhos enquanto pai e mãe, porque a vida é um ciclo, né? A vida flui através das pessoas e é passada de geração a geração e assim por diante. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema e como que isso impacta enquanto travas na vida das pessoas, né? Vamos ver quem que já está aqui. Denise, Regina, bom dia, Regina. Produção TQA, seja bem-vinda, essa equipe maravilhosa que faz tudo isso acontecer, trazendo conteúdo de alta qualidade para todos vocês. Gente, deixa eu ajeitar aqui que minha espada lá atrás está dando um brilho. Vamos ver se aqui fica, né? Senão vocês vão ficar ofuscados aí com o brilho que está vindo dela, né? Mas enfim, hoje a gente dando continuidade, né, a essa série de lives falando sobre a origem das travas do ser humano. Hoje nós vamos falar sobre como pai e mãe podem impactar na vida de uma pessoa, né? Como que essas pessoas, como que essas instâncias, como que esses arquétipos de pai e mãe interferem no nosso desenvolvimento, na nossa vida, né? E a gente vai ver que há as interferências positivas e há as interferências negativas. E a gente também vai ver que muitas dessas interferências às vezes nem dependem de pai e mãe ou da pessoa que ocupa esse lugar, mas depende principalmente da forma como você recebe essas informações, da forma como você interpreta essas informações. Então, antes da gente começar, vamos chegando todo mundo, vamos avisando as pessoas aí que já começou, vamos enviando o aviãozinho aí para as pessoas poderem acessar esse conteúdo, aquelas que vocês conhecem, que vocês percebem que precisa dar uma olhada com mais carinho para essa situação, para todos os terapeutas que estão aí, né, tentando encontrar possibilidades, tentando encontrar caminhos para poder auxiliar da melhor forma possível seus clientes, seus pacientes. Esse é um conteúdo importante que mesmo quem não atua dentro da TQA é fundamental ter esse conhecimento, porque vocês que são terapeutas vão ver que muitas das questões que vocês recebem no seu consultório, que talvez vocês nunca tenham pensado em olhar por este lado, vocês vão ver que se você investigar um pouquinho mais a fundo, olhar um pouquinho mais para essas relações aí voltadas para pai e mãe, vocês vão ver que tem ali alguma trava, alguma questão que está impedindo a vida da pessoa de fluir. E olhando para isso, você pode ajudar seus pacientes, seus clientes da melhor maneira possível. Então, envie o aviãozinho, vamos fazer aí o equilíbrio, né? Porque a gente está aqui oferecendo para vocês conteúdo de qualidade gratuitamente para ajudar vocês no crescimento pessoal de cada um, ajudar vocês no crescimento profissional de cada um. E a contrapartida disso é vocês nos ajudarem a divulgar esse conteúdo, a levar esse conteúdo adiante, né? Porque quando o professor Eric se juntou com a Patrícia e com o Bosco para criar a TQA, eles não criaram isso para ficar numa redoma, para ficar apenas dentro de um grupo. Eles criaram isso para ser entregue à humanidade. E essa é a nossa forma de levar isso adiante, compartilhando conteúdo de qualidade com todos. E aí, quem deseja se aprofundar, vem para os cursos, entra para a família TQA e vem fazer parte disso de maneira mais intensiva, né? Através do Quântica para Todos, do Radiestesia para Todos, do Projeção Astral, da formação de terapeuta TQA, porque aí, sim, verdadeiramente, vocês vão colocar em prática todo esse conhecimento. Não só para a vida de vocês, mas para a vida de outras pessoas também. Então, manda o aviãozinho, espreme esse like, como diz meu filho, né? Que aqui não é like, é o coraçãozinho, né? Mas compartilhem, porque compartilhar é importante. Ninguém cresce sozinho. A gente cresce caminhando juntos e vamos juntos nessa jornada para que todos possam crescer e evoluir, né? Então vamos lá, né?
O que é pai e mãe? Quais são as funções de pai e mãe na vida das pessoas? Estou tentando ajustar aqui para tirar esse brilho, mas está difícil. Deixa eu ver se eu abaixando a tela melhora um pouquinho. Porque a luz reflete lá no metal e acaba vindo para cá. Vamos ver se assim melhora, né? Qual é a função que pai e mãe exercem na vida de um filho, né? Assim, sem pensar sobre teoria, sem pensar sobre a prática da TQA, para quem já é aluno TQA aí, né? Para quem já é terapeuta, mas vamos pensar na questão mãe, pai e filho. Em todas as culturas do mundo existe uma santíssima trindade, que é pai, mãe e filho, ou assim, né? Pai, mãe e filho. Ou assim, tanto faz. Na cultura cristã, que isso é diferente. Na cultura cristã é Pai, Filho e Espírito Santo. A mãe foi deixada de lado, né? Porque tem aí toda uma questão do poder da igreja sobre a sociedade, ser conduzida por homens, né? E querer calar aí alguma energia feminina que talvez para eles naquele momento fosse algo ameaçador ao poder que eles estavam construindo, né? Então, tudo que foi feminino foi calado, foi deixado de lado. Então, a mãe saiu aí dessa triangulação. Eu prefiro acreditar no meu interessante ponto de vista, que a mãe não foi deixada de lado, que a mãe foi elevada à condição de Espírito Santo, né? Então, nós não fomos ocultadas, nós fomos promovidas, né, a um patamar superior aí. Mas vamos lá, afinal de contas é a mulher que gera a vida, né? Mas retomando aqui, qual é a função de pai e mãe? Para que exista um filho, é necessário que exista um pai e é necessário que exista uma mãe, mesmo que estes sejam desconhecidos, mesmo que estes sejam apenas um óvulo e um espermatozoide, mesmo que estes sejam apenas uma energia de polaridade yin e outra de polaridade yang, né? É necessário que exista esta polaridade, é necessário que exista esta dualidade. Por quê? Aliás, eu não gosto nem de falar dualidade, porque dualidade traz a noção de algo, algo que é oposto a outro algo, né? Eu gosto de falar sobre dualismos, que são duas coisas diferentes, aparentemente opostas, mas que se complementam. Então, para que exista um terceiro, né, para que exista um filho, é necessário que exista esse dualismo, esses dois, né, pai e mãe. No momento em que uma criança vem ao mundo, no momento em que o ser humano sai ali da barriga da mãe, e eu costumo dizer que isso precisa ser feito desde o momento em que se toma consciência de que existe um ser crescendo ali dentro daquela barriga, mas muitas das literaturas aí trabalham com a ideia do momento após o nascimento, né? No momento em que essa criança nasce, a gente sabe, né, dentro dos nossos estudos, dentro do que a gente trabalha aqui dentro da TQA, que nós não somos só essa vida, nós não somos só essa consciência, nós somos diversas consciências, inclusive já falamos sobre isso em outras lives, quando a gente estava falando sobre multidimensionalidade, né? Nós somos um espírito passando por diversas experiências para retornar à fonte. E algumas dessas experiências são vivenciadas aqui na terceira dimensão. Então, num determinado momento, a gente está num plano aí de quarta dimensão, aguardando uma nova oportunidade para continuar o nosso processo evolutivo na terceira dimensão. Quando a gente nasce, que a gente dá o primeiro respirar, a vida entra na gente, né? Uma vida que não é mais a vida da nossa mãe, uma vida que é a nossa vida. A gente inspira o ar da vida a primeira vez. Nesse momento, tudo que a gente já vivenciou em outras existências, tudo que a gente sabe enquanto a gente está na quarta dimensão, existe o véu do esquecimento, né? Tudo se apaga. Hoje em dia já tem crianças aí até que vêm com essas lembranças e relatam de maneira muito clara e objetiva, né? Mas o normal, o comum, o normal não, porque a gente nem tem como dizer o que é normal nesse sentido, mas o comum é que todas essas memórias sejam apagadas, elas ficam lá nos registros acásticos
com o trabalho você consegue acessar. Porém, você vem como uma folha em branco para escrever uma nova história. E essa folha em branco, esse bebezinho que acabou de nascer, esse bolinho de carne, né? Freud costumava dizer que quando o bebê nasce, aliás, não me lembro se era Freud ou Lacan, mas que quando um bebê nasce, ele é um bolo de carne com vida. Ali ele ainda não é um ser humano, ali ele ainda não sabe o que é viver neste mundo, né? Porque existe esse véu do esquecimento aí. E ele vai aprender a viver nesse mundo, a transitar nesse mundo, a entender as regras desse mundo a partir do seu pai e da sua mãe. Então, a função de pai e mãe dentro da vida de um filho é apenas uma: traumatizar. A única função que pai e mãe têm na vida de um filho é traumatizar. Nossa, que pesado, né? Falar que a única função que pai e mãe têm na vida de um filho é causar traumas. Mas por que isso? Porque dentro de uma perspectiva psicanalítica, educar implica em traumatizar. E por que eu estou trazendo a perspectiva psicanalítica para uma live a respeito de terapia quântica aplicada? Primeiro porque esta foi a minha visão de mundo durante muito tempo. Então eu ainda entendo muitas coisas a partir do ponto de vista da psicanálise, né? Mas a psicanálise foi a primeira teoria e prática, né? Porque a psicanálise surge a partir de uma prática que estudou como que o aparelho psíquico, como que a vida psíquica de um ser humano é formada. E daí ela trouxe muito conhecimento a respeito do ser humano, do que é ser humano, né? Então, quando esse bebezinho nasce, ele ainda não tem o aparelho psíquico dele formado, né? E ele vai desenvolvendo esse aparelho psíquico a partir das experiências que ele vai tendo, principalmente ali nos seus primeiros anos de vida, né? E nesses primeiros momentos ele está mais conectado com a mãe, ou com aquela que faz a função de mãe, com aquela que ocupa a função de mãe, que faz a maternagem, né? E dentro dessa formação existe algo que é chamado de princípio do prazer, ou seja, tudo aquilo que eu experimento que é agradável, eu aprendo a trazer para dentro de mim. Tudo aquilo que é desagradável, eu aprendo a expelir para fora, né? Então, o que é agradável eu aceito, o que é desagradável eu excluo. Esse é o funcionamento natural do ser humano. Com o passar dos anos, a gente precisa aprender a viver de outra forma, né? Vocês já me ouviram falar, já ouviram a Patrícia dizer diversas vezes também que aquilo que a gente exclui retorna e aquilo que a gente aceita caminha, né? Então, assim, esse princípio do prazer é o primeiro momento de formação de um aparelho psíquico, de uma criança, né, de um bebezinho. Ele tem ali um desconforto que ele não sabe o que é, a gente denomina de fome, a mãe vai dar o peito. No momento que a mãe dá o peito, ele suga o leite para dentro do corpo dele, ele internaliza esse leite, esse desconforto some, desaparece, e ele entende aquilo como algo bom. E junto com esse algo bom que faz aquele desconforto desaparecer, vem o contato pele a pele, vem o acolhimento, vem o carinho, vem o amor, vem o cheiro gostoso de mãe, né? Então, nesse momento, aquela criança está entendendo, está aprendendo o que é prazeroso para ela, o que é gostoso para ela. Aí depois você vem, a criança está lá chorando, né? E você já amamentou e tal, e não está na hora de amamentar, porque hoje em dia tem toda esse debate, né, sobre educar a amamentação, educar os horários certos de amamentar e tal, e cada um segue aí o que condiz com a sua verdade, né? Não cabe a nós discutir isso aqui nesse momento. E aí, para a criança lá ficar quieta, a mãe vai e dá uma chupeta. Ou dá uma dessas chupetas que já tem furinhos, né? Que você pode colocar um alimento ali, a criança fica sugando e tal. E aquilo não é a mesma coisa do que ao peito da mãe oferecendo um leite gostoso, docinho, morninho, com aquele acalento, com aquele carinho todo, né? A primeira reação de uma criança quando coloca a chupeta na boca é cuspir.
e aí ela aprende o que não é bom, né? O que é bom eu internalizo, o que não é bom eu cuspo. Só que a gente vai crescendo, e conforme a gente vai crescendo, a gente não pode fazer isso. A gente não tem condições de, por exemplo, diante de uma situação em que são geradas emoções, eu internalizar as emoções boas, ficar com a alegria, com a diversão, com a felicidade e excluir da minha vida a sensação de tristeza, de raiva, de angústia que me gerou alguma situação, ou medo, por exemplo. Não tem, porque a emoção é minha, não tem como tirar isso de mim e jogar fora. Isso vai para o nosso inconsciente. E o que é o processo da educação? O processo da educação é justamente você mostrar para essa criança que ela não pode viver baseada apenas no princípio de prazer, que ela precisa aprender a viver baseada no princípio de realidade, que nem sempre aquilo que eu desejo, que eu quero, eu posso ter neste momento, que nem sempre aquilo que eu acho que é bom de ser feito, que me traz prazer, é o adequado para ser feito neste momento, né? E isso é o processo de educar. Olha o que o dicionário de psicanálise fala sobre o processo de educar. É um incitamento à conquista do princípio do prazer em sua substituição pelo princípio da realidade. Educar é inibir, proibir, suprimir, exercer o representante da lei e exigências sociais. Então a gente vive numa sociedade em que a gente não pode fazer o que a gente quer. Existem leis que precisam ser seguidas, existem regras que precisam ser seguidas. Uma criança chega na escola, ela precisa ficar sentada, ela precisa prestar atenção no que a professora está ensinando, ela precisa respeitar os momentos de brincadeira, os momentos de fazer atividade, ela precisa participar. Se ela só faz o que ela quer, ela não vai conseguir se adequar a este ambiente, né? Então, o processo de educar é justamente esse processo de impor limitações, de mostrar até onde você pode ir, até onde você não pode ir, até onde você pode ir nesta situação e até onde você pode ir em outra situação. Então, educar é traumatizar, porque você embarrera ali um processo dentro do princípio do prazer, de falar para a criança naquele momento, agora você não pode sair correndo pela festa porque é um momento de ficar sentada prestando atenção no que está sendo dito, a despeito de você querer isso ou não. Isso é o processo de educar, é delimitar. E quando você delimita, você impõe uma barreira, você impõe uma regra, você impõe a lei. E a lei é necessária para que a gente consiga se autorregular na nossa vida adulta. E aí, como que a gente lida com isso? Algumas pessoas se tornam vítimas, outras se revoltam e outras amadurecem, né? Porque assim, eu não posso fazer nada da minha vida, tudo é proibido, tudo é isso, tudo é aquilo, eu sou uma eterna vítima. Ou então, tudo que alguém diz para mim não, eu vou e faço só para provar que eu tenho condições de fazer, né? Só para ser do contra, eu sou a rebelde. Ou então eu aceito, não, realmente existe aí uma situação em que não cabe eu me comportar dessa forma, ou eu quero alguma coisa neste momento, que este não é o momento mais adequado para receber isso ou para fazer isso, então eu aguardo até o momento mais adequado. Isso é o amadurecimento, isso é aceitar o princípio da realidade, deixando o princípio do prazer em segundo plano. Né? É aceitar o processo de frustração, é aceitar o processo de postergar o momento de prazer de acordo com o que você está vivenciando no momento. E esses pequenos traumas educacionais que são fundamentais para que uma pessoa se torne um ser humano consciente e maduro, eles realmente precisam ser realizados, né? Porque alguém que não tem condições de cumprir uma regra simples não vai cumprir uma regra complicada. Alguém que precisa, por exemplo, de uma explicação de por que eu não posso fazer isso agora, né? Hoje em dia tem muito essa discussão de você vai falar não para uma criança, você precisa explicar por que você está dizendo não. Eu até concordo em partes, mas existem momentos em que o não vai se estabelecer e ela não vai ter acesso a uma explicação. E ela vai ter que aprender a lidar com isso. Então, a gente precisa
pesar muito bem a forma como a gente vai oferecer essa explicação e quando a gente vai oferecer essa explicação, porque nem sempre a explicação vem dada, né? Você tá com seu filho, você tem condições de explicar, você olha para ele com amor, você quer o melhor para ele, mas lá fora na vida real, nem sempre ele vai ter uma mãe acolhendo ele, mostrando para ele que ele não pode fazer tal coisa por causa disso, disso, disso. Simplesmente vai vir, não pode. Se você fez, você tem consequências. E às vezes as consequências são bem graves, né? Então, precisa existir esses pequenos traumas para que um adulto consiga viver na sociedade de maneira mais consciente e madura possível, né? E a gente está vendo cada vez menos isso, a gente está vendo uma sociedade cada vez mais imatura, uma sociedade composta cada vez mais por adultos que não conseguem lidar com frustrações, que não conseguem lidar com a postergação do seu prazer. Eu quero agora e é agora que eu vou ter, independente do que o mundo esteja me dizendo, né? E aí a gente vê as situações de violência, de abusos e de diversas situações ruins que vêm acontecendo, né? Então é trazendo essa consciência que a gente começa a mudar. Mas o que tudo isso tem a ver com o tema que a gente está trazendo hoje? Um dos grandes pilares da ATQA é a constelação sistêmica familiar, né? E a constelação sistêmica familiar olha principalmente para esses arquétipos de pai e de mãe, né? Nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Para que nós existamos, precisa ter parte do nosso pai e parte da nossa mãe. Não tem como ser diferente. A gente não nasce do ovo, e mesmo que a gente nascesse do ovo, ali tem um material genético da mãe e também tem o material genético do pai, né, que fez com que daquele ovo surgisse uma nova vida. Então, não existe essa possibilidade. Precisa ter 50% pai, 50% mãe, de material genético e de energia. E se nós somos 50% pai, 50% mãe, significa que nós trazemos deles também 50% da nossa energia é do nosso pai, 50% da nossa energia é da nossa mãe. Se 50% da nossa energia é do nosso pai e 50% da nossa energia é da nossa mãe, significa que nós somos reflexo deles. Dentro da TQA, dentro da mecânica quântica, a gente entende isso pelo princípio do emaranhamento quântico. Dentro da psicanálise, dentro da psicologia, eu estudei isso como um processo de identificação, mas uma identificação rasa, né? Aquela questão ali só de são meus modelos e é através desses modelos que eu enxergo o mundo. Com a mecânica quântica, a gente sabe que esse processo de identificação, que a gente chama de emaranhamento, porque é realmente um emaranhamento energético a nível molecular, a nível atômico, é muito mais profundo do que só um processo de identificação. Por isso é tão fundamental essas duas instâncias na nossa vida, pai e mãe, porque a partir dessas instâncias nós seremos o que nós somos hoje. Nós teremos condições de lidar com a vida ou não, né? E isso é culpa deles? A gente sabe que tem casos extremos aí que pode ser, mas principalmente é culpa nossa enquanto filhos. Principalmente é culpa nossa enquanto aqueles que olham para eles com uma determinada interpretação do que foi feito. Lembra nas lives anteriores que a gente estava falando sobre a questão de multidimensionalidade e que eu vivia repetindo que é muito difícil a gente olhar para dimensões superiores e conseguir compreender o que acontece porque a gente está olhando de baixo para cima e a gente não tem acesso a todas as informações que estão acima? Quando a gente olha para pai e mãe é a mesma coisa. A gente olha de baixo para cima. A gente olha enquanto pequeno, a gente olha enquanto alguém que conheceu aqueles dois exercendo uma determinada função a partir de um determinado momento da vida deles.
a gente não reconhece a vida inteira que eles tiveram. A gente pode até ter acesso a pequenas partes a partir daquilo que nos é contado, mas a gente não sabe o que eles vivenciaram, as marcas que eles carregam e como é estar nessa posição de pai e mãe para eles. E, principalmente, o que se passou na cabeça deles no momento em que eles estavam fazendo determinada ação, tomando determinada atitude, que para a gente ficou marcado como algo traumático. Acabei de falar, educar é traumatizar. Então, às vezes a gente olha para situações em que a gente identifica como traumática, a gente identifica como algo que foi muito ruim para a gente e a gente acaba criticando e julgando nossos pais, dizendo que eles não deveriam ter feito daquela forma, que eles deveriam ter feito de outra forma, que aquilo foi uma marca que você carrega para o resto da vida. Como se eles fossem os malvados da história, como se eles tivessem feito aquilo de propósito, ou como se eles tivessem feito aquilo porque eles queriam te punir de alguma forma. E não é isso, gente. Muitas vezes não, a grande maioria das vezes, né, levando em consideração aí relações saudáveis, eles fizeram aquilo que você traz como um trauma, como uma marca, eles fizeram aquilo porque eles estavam fazendo o que eles achavam que era o melhor no momento. Eles fizeram o melhor que eles puderam com os recursos que eles tinham naquele momento, com o entendimento de vida que eles tinham naquele momento. E eles fizeram achando que era o melhor que eles estavam fazendo para a sua vida. E aí você cresce, adquire outras informações, outra forma de ver o mundo, outra forma de ler as coisas, né? Porque as informações vão chegando e estão chegando cada vez mais rápido, isso vai mudando a nossa forma de lidar com o mundo. E a partir desse olhar, você olha lá atrás, sei lá, há 20 anos atrás, e fala, mas eles fizeram assim, assim, assado, e isso tá errado. A gente sabe que para você lidar com uma criança tem que ser assim, assim, assado, e eles podiam ter feito diferente e tal, e fica criticando. Mas lá atrás eles não tinham a informação que existe hoje. Lá atrás eles não viviam a cultura que existe hoje. Lá atrás eles fizeram o melhor que eles puderam fazer por você. E graças a tudo isso que eles fizeram, tendo sido bom, tendo sido ruim do seu ponto de vista, você está aqui hoje. E se você está aqui hoje, sendo oportunizado de viver a sua vida, de cumprir seu propósito, de cumprir sua missão, de evoluir o seu espírito, de evoluir a sua consciência a partir desta vida. E só por isso, apenas por isso, você já tem que ser extremamente grato a seu pai e a sua mãe. Porque se não fosse um momento de união deles, um momento em que a polaridade yin e a polaridade yang se encontram e criam uma nova energia que é você não estaria aqui hoje experienciando tudo que você está experienciando. Tudo de bom e tudo de ruim, porque no ruim você também traz aprendizado, você também traz crescimento. Aliás, a gente cresce mais pelas coisas que nós consideramos ruins do que pelas coisas que nós consideramos boas. É no momento da crise que o ser humano tende a se mexer e a crescer. Então, agradeçam, sejam gratos pela vida, simplesmente isso, e ponto final. O que eles fizeram ou deixaram de fazer, as escolhas que eles fizeram ou deixaram de fazer, as consequências que surgiram dessas escolhas, a forma como eles levam a vida deles, tudo isso é deles, pertence a eles, não a você. A você pertence apenas o dom da vida e aquilo que você traz do seu pai e da sua mãe, que é o quê? Pai é energia yang. O que é a energia yang? A energia yang é a energia da ação, a energia da força, a energia da tomada de atitude, a energia de se jogar na vida, de fazer alguma coisa, de ir à caça, né? De combate, de enfrentamento. Essa força você traz do seu pai. Da sua mãe você traz a energia yin. O que é a energia yin? A energia yin é uma energia passiva, é uma energia receptiva,
é uma energia de criação, de gestação, de transformação. É a energia que traz a abundância, é a energia que traz o sucesso, é a energia que traz a prosperidade, é a energia que acolhe. Isso você traz da sua mãe. Se você não tiver a gratidão incondicional por seu pai e por sua mãe, você não traz essas forças para a sua vida. Você não faz o que é conhecido na constelação familiar como tomar pai e mãe. O que é tomar pai e mãe? É você ser grato pela vida que eles te deram, trazer essas energias dele, a força do pai, o sucesso da mãe, independente de quem eles sejam, independente do que eles tenham feito, independente das escolhas que eles fizeram e da forma como eles levam a vida deles. O que isso significa? Nada de crítica, nada de julgamento, nada de reclamação, nada que seja diferente de gratidão em relação a pai e mãe. É olhar para eles e aceitar quem eles são. Aceitar quem eles são não significa se resignar e seguir o mesmo caminho. Significa, essa é a vida que eles escolheram para ele. É o melhor que eles conseguem fazer e é o que eles desejam fazer neste momento, o que eles conseguem fazer neste momento. E está tudo bem. Eu pego o que eles me deram de presente, que é um presente incondicional, e eu vou seguir a minha vida com as minhas escolhas, da minha forma, do meu jeito, fazendo o meu percurso e fazendo deste presente que eles me deram algo bom, evoluindo, com a força do meu pai e o sucesso da minha mãe. Isso é tomar pai e mãe. Sem olhar quem eles são, sem olhar as pessoas que eles são, as escolhas que eles são, os erros que eles cometeram. Sem ficar se lamuriando, sem ficar olhando o pai e mãe do vizinho e achando que eles são mais verdes do que o seu. Né? Porque muitas vezes a gente faz isso, né? Ai, seu pai é maravilhoso, sua mãe é tão bondosa, eu queria que os meus fossem assim. Olhem para eles, olhem para as dificuldades que eles passaram, pelo menos aquelas pequenas que você tem acesso. Olha para isso e olha com amor, olha com gratidão, porque a despeito de todos os sacrifícios que eles tiveram na vida, você está aqui hoje. E para a vida ser entregue a um outro, sempre existe algum sacrifício que é realizado. E se seu pai e sua mãe te acompanharam, te impulsionaram para a vida, fisicamente mesmo que eu estou falando, né? Aquele pai e mãe que está ali empurrando a criança para ela crescer, para ela estudar, para ela poder seguir em frente da forma que eles conseguem. Se eles fizeram isso, mais ainda vocês têm que ter gratidão por eles. Porque se eles erraram tentando acertar. Se você não conheceu seu pai ou sua mãe, se você é filho adotado, se você cresceu num orfanato e não teve acesso a pai e mãe, a força deles existe por trás de você, porque você recebeu a vida. Se você recebeu a vida de alguém, você recebeu essas energias também. Então, olha para estes arquétipos, olha para estas instâncias e tome essa vida. Se eles não puderam te criar, se eles te abandonaram de propósito, isso não vem ao caso. Você nem sequer sabe quem são eles, não tem muito menos condições de julgar por que eles fizeram isso ou deixaram de fazer. Então, toma essa força. Se você conhece seu pai, se você conhece a sua mãe, mas eles tomaram atitudes aí que ao seu olhar não foram boas, não importa, eles te deram a vida. Toma a força, toma o sucesso e faça da sua vida algo diferente. Por quê? Lembra que eu falei que a gente é metade pai, metade mãe e que a gente está emaranhado com essa energia? Se a gente está emaranhado com essa energia, tudo aquilo que eu direciono para o meu pai, tudo aquilo que eu direciono para a minha mãe, eu vou honrar na minha vida. Eu vou trazer para a minha vida. De maneira inconsciente ou consciente, mas eu vou trazer para a minha vida. Então, voltou, gente? Dá um ok aí para saber se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá tudo ok? Para mim deu uma cortada aqui. Dá um ok para mim, gente. Põe ok aí nos comentários. Ah, beleza, valeu, Morgana. Então, gente, como eu estava dizendo, né, antes de ser interrompida pelas tecnologias, tudo aquilo
que eu direciono ao meu pai e à minha mãe, eu vou honrar na minha vida. Então, se eu acho que meu pai é um fraco, um fracassado, por melhor que eu seja, por mais bem-sucedida que eu seja, eu vou criar condições na minha vida para me tornar uma fracassada. Se eu acho que minha mãe é uma resignada, uma submissa, por mais força que eu tenha, eu vou criar condições na minha vida para eu ser uma resignada, para eu ser uma submissa. E aí vocês já conseguem imaginar as situações nas quais eu vou me colocar na vida, né? Tudo que eu tentar fazer, eu não vou conseguir concluir, ou eu vou dar algum jeito de fazer com que aquilo não dê certo para que eu seja uma fracassada. Eu vou buscar relacionamentos, tanto íntimos e pessoais, quanto de amizades ou de trabalho, nos quais eu vou estar sempre submissa a alguém. E aí corre o risco da gente entrar num processo de relacionamentos abusivos, né? Porque as pessoas que estão nessa postura de submissa, elas tendem a buscar um opressor. Então imagina a vida de uma pessoa com esses julgamentos em relação a pai e mãe. A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente faz isso o tempo todo. A gente aprende a julgar, a gente aprende a criticar, até mesmo para fazer essa diferenciação do que é bom para eu internalizar e o que é ruim para eu expulsar. Mas como eu disse, né, aquilo que a gente exclui retorna. Então, isso é o princípio do prazer. O que é o princípio da realidade? Isso daqui não é ruim, mas eu tenho que lidar com isso. Então, eu vou lidar com isso e dar o melhor encaminhamento possível, para que isso possa ser libertador, ao invés de aprisionador, né? Então, olhar para pai e mãe é difícil, olhar para eles enquanto arquétipos apenas. A gente faz essa mistura do arquétipo com a pessoa, né? E a pessoa tem as suas dificuldades, tem as suas dores, tem as suas limitações. E a gente acaba caindo na tendência de crítica, de julgamento, de reclamação. Olhem para eles enquanto as pessoas que te entregaram o maior presente que você tem. E esse maior presente que você tem, que é a sua vida, e essas energias que vêm com ela, você não tem como pagar de volta. Você não tem como equilibrar essa balança. A gente já nasce devendo aos nossos pais e a todos os nossos ancestrais, né? Porque desde lá atrás, um homem se juntou com uma mulher que surgiu uma nova vida, que se juntou com outro que surgiu uma nova vida, e assim veio sendo construído toda essa triangulação que chega até você. Então a vida passou por muitos antes de chegar até você, e você carrega a energia destes muitos junto com você. Só que se você não aceita essa energia, se você não toma essa energia, você anda pela vida enfraquecido. Você anda pela vida com a força dos seus julgamentos, das suas críticas, das suas reclamações, de todos aqueles sentimentos que você direciona a seus pais e que você vai trazer para a sua vida. Agora, se você toma a força de cada um desses que constitui todo o seu sistema, você vai ancorada, você vai empurrada, você vai firme, você vai com as duas pernas enraizadas, fortes, trazendo toda essa energia para te impulsionar na vida. A gente precisa fazer esse exercício cotidianamente. É fácil? Não. É da noite para o dia? Não. Mas é simples assim. Olhar para pai e mãe, para além do que eles são, para além das escolhas que eles fizeram, para além da forma que eles te trataram, e olhar simplesmente pelo fato deles terem te dado a vida. E o pai te trazer a força, te trazer o enfrentamento, te trazer a atitude para enfrentar o mundo. E a mãe te trazer a abundância do universo, a prosperidade, o sucesso, o poder de transformação e de criação. Só por isso você já tem que ser eternamente grata ou grato, né? Gratos, gratas, não sei mais como que você fala hoje em dia. Mas enfim, incluindo a todos, tá? Só por isso você deve ter eterna e incondicional gratidão. O resto pertence a cada um deles, o resto fica com cada um deles, leva com você só o que te pertence.
a vida e essas energias de força e sucesso. Não tem mais nada além disso. Depois disso é ponto final. Não tem mais aí, e se eles fizeram tal coisa? E se eles fizeram aquilo outro? Mas e se aconteceu isso assim, assim, assado? Não tem mais, não tem e se, não tem nada. É ponto final, acabou o texto. Segue a vida. Com força e prosperidade. Vai. Tá? Mais nada. Qual um bom exercício para vocês fazerem isso? É um exercício que a Patrícia trouxe, que o professor já ensinou em outras lives aí, quando vocês olham no canal do YouTube, né? Tem algumas lives falando sobre pai e mãe, sobre essas relações, né? E ele ensina a fazer esse exercício. E esse exercício passou a ser protocolo da TQA, que é o exercício de pai e mãe. Como que é o exercício de pai e mãe? Você levanta todo dia, inspira profundamente, se concentra em si mesmo, se concentra no seu centro cardíaco e fala: eu, Nádia Maria Cianelli de Aguiar, filha de Luiz Fernando da Silva de Aguiar, e imagino meu pai aqui atrás de mim no meu ombro esquerdo. Eu gosto de imaginar ele colocando a mão no meu ombro esquerdo. E filha de Sandra Maria Cianelli de Aguiar, imagino minha mãe atrás de mim colocando a mão no meu ombro direito. E falo de você, eu ainda acrescento, e meus ancestrais, eu tomo a força e o sucesso e sigo a minha vida com facilidade, alegria e glória. Esse exercício é para ser feito todos os dias pela manhã. E isso já vai começar a trazer essa conexão com seu pai e com a sua mãe. Se é difícil trazer tão próximo assim a imagem, né, a lembrança de pai e mãe, porque a gente sabe que existem situações aí mais extremas, traz um pouquinho mais distante. Ou apenas fala o nome, ou se não sabe o nome, se refere à pessoa que te deu a possibilidade de estar aqui. Mas faça esse exercício e aos poucos vem trazendo. Comece a olhar para os seus pais com outros olhos. Comece a olhar para os seus pais com compaixão, com compreensão. Porque a partir daí você vai começar a olhar para si mesmo também com compaixão e com compreensão. É muito fácil a gente ser compassivo, a gente ser compreensivo com as pessoas de fora, com as pessoas estranhas. A gente vê as situações difíceis que elas passam, as dores que elas vivenciam, e a gente se sente compassivo com aquilo. A gente se sente solidário. Mas com aqueles que estão conosco é mais difícil. E principalmente quando é conosco, é mais difícil ainda. Então comece a olhar para os seus pais com amor e gratidão. Se amor é difícil, olha com gratidão, mais nada. Que você vai começar a trazer isso também para a sua vida. É apenas isso. Não é fácil, não é simples, não é da noite para o dia. Aliás, não é fácil, não é rápido e não é da noite para o dia, mas é simples. Despertar compaixão. Como que você desperta compaixão? Quando você tem amor. Quando você ativa o amor. Quando você ativa o amor, você ativa a compaixão, você ativa a gratidão. Para ativar o amor, você precisa ativar a fé. Qual um caminho rápido de fazer isso? Comando da TQA. A TQA tem comandos para fazer ativação de fé, ativação de amor, ativação de gratidão, e com isso vem a aceitação, vem a compaixão, vem todas essas possibilidades, a alegria, a felicidade, uma nova forma de ver o mundo. Então, gente, comecem a fazer esse exercício, porque quem não carrega a força do pai e o sucesso da mãe, segue a vida de muletas. Pior, buscando essas muletas em outros relacionamentos, em outras pessoas. E aí a gente projeta no nosso exterior aquilo que a gente deveria encontrar no nosso interior. E aí a gente vai seguir a vida com sentimento de não merecimento, com sentimento de autodesvalorização, com vácuo de autoamor, com um sentimento de que eu não sirvo para nada, de que eu não consigo fazer nada, de que eu não mereço receber nada.
E esses sentimentos ocultos são travas importantíssimas que impedem a vida da pessoa de caminhar. A pessoa trabalha, 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 chega no topo da carreira, vai receber a promoção, acontece alguma coisa, ela não consegue. Ou ela trabalha, 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 quando ela está no emprego, num patamar bom, alguma coisa acontece, ela perde o emprego. Vai num relacionamento, tá indo super bem, tá dando super certo, de repente, num determinado momento, parece que tudo desmorona. Por que isso? Porque tá sem força, porque tá sem sucesso, tá sem abundância. Tá indo para a vida com qual força? Com a força do ego. Quando você vai para a vida com a força do ego, você tá indo para a vida sozinho. Você tem que ir para a vida com a força de quem te deu a vida, com a força de toda um sistema de gerações por onde a vida veio sendo entregue de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, e de você vai ser entregue para um outro. E se você não resolve isso em você, provavelmente você vai passar essas dificuldades para o outro que vai vir depois de você. Então, curando a si mesmo nesse momento, você libera todo mundo que está atrás de tentar fazer com que você evolua, com que você cresça, e você libera o que vem depois de você, de continuar levando esse processo adiante. Olhem para os seus pais enquanto arquétipo de pai, enquanto arquétipo de mãe. Olhem para as pessoas, se for possível, com compaixão, com compreensão. Olhem para si mesmos como alguém que não está sozinho na vida, que carrega a força de todo um sistema atrás de si e que vai honrar essa força, essa dádiva que foi entregue a você, transformando a sua vida em algo muito belo, em algo muito bom, evoluindo com a energia do amor, com a centelha divina. Ok? Deixa eu ver, deve ter dúvidas aqui, né? Esse tema geralmente sempre gera bastante discussão. Gente, o pessoal que foi chegando depois aí, a gente está falando sobre as travas, a origem das travas do ser humano, dando continuidade, né? E hoje a gente está falando das relações de pai e mãe e como elas impactam na vida do filho, tá? Vamos ver aqui as dúvidas. Que maravilhoso ouvir isso hoje. Vou precisar reassistir. Vai ficar gravada? Sempre fica, Tecne. As lives da TQA sempre ficam gravadas. Ah, falhou, mas voltou. Aqui eu tô num processo, gente, que tá chovendo muito todos os dias e tá acabando muito a luz. Então, assim, vira e mexe eu tenho problema com a internet por conta disso. Infelizmente é algo que não dá pra gente... não é algo que depende de mim, né? Porque alguns de vocês sabem, eu moro no interior, aqui a gente não tem muitas opções, então... E quando o pai diz que quer ver o filho nem morto, é uma escolha dele, Miriam. O filho não tem que se envolver com essa escolha. Essa escolha é do pai. O filho vai viver a vida com as condições que a vida dele se apresenta e levando essa força. Não precisa levar a força da pessoa que está dizendo que não quer ver ele nem morto, mas vai levar a força daquele que lhe deu a vida. Se depois de ter dado a vida ele tomou outros caminhos, é uma escolha dele, fica com ele. O filho vai levar a força do pai e vai ser grato por poder estar aqui hoje vivo. Ponto final. Escreve pra gente a fala, por favor. A Inês está lá na página da TQA. Como falar as frases. Érica Silva. Érica Silva eu acho que não é da TQA. Inês, você que fez a formação TQA, tá no protocolo da TQA esse exercício, tá? Eu vou tentar escrever aqui para vocês. Eu acho que a Morgana tá online, né? Morgana, se você estiver online, escreve aí nos comentários para as pessoas o exercício de pai e mãe que a Patrícia incluiu no protocolo da TQA,
para eles poderem ter. Show, muito bom, Nádia, como tudo que você faz. Gratidão, querida. Foi difícil chegar até aqui, tá? Porque eu tive que ressignificar muita coisa aí que eu tinha em relação às minhas interpretações de pai e mãe. Então, a gente vai crescendo, criando nossas interpretações das situações que a gente vai vivendo, né? E chega num determinado momento a gente se dá conta que não era nada daquilo. Gratidão, live de milhões. Então vamos espalhar aí, Miriam. Espalhar para alcançar milhões. Gente, mais alguma dúvida? Esse é um tema que dá para a gente ficar falando aqui uma semana e a gente não consegue encerrar essa questão, né? E principalmente quem é aí da constelação sistêmica familiar, é um processo, assim, tem muito mais conhecimento e sabe que tem muito mais coisa por trás disso, né? Mas a constelação sistêmica familiar é um dos pilares da TQA. Então, dentro da TQA, a gente trabalha principalmente com estas relações de pai e mãe, que no nosso entendimento são os principais para que a vida da pessoa possa fluir livre de travas, né? Podendo olhar para trás, olhar para quem está atrás da gente, para quem veio antes, agradecer pelo dom da vida, liberar eles de ter que se virar com a nossa vida, né? E nos liberar de ter que lidar com as consequências das escolhas deles e principalmente seguir para a nossa vida com essa força de pai e o sucesso da mãe, porque é isso que vai nos sustentar. Para ser terapeuta TQA, você não precisa ser constelador, mas ter este entendimento é fundamental, porque 95%, eu considero até 99% dos casos que a gente recebe dentro da TQA, se você for investigar a causa raiz, está relacionado com o relacionamento de pai e mãe. Está relacionado com eu olho para o meu pai, o primeiro sentimento que eu tenho é um sentimento de tristeza. Eu olho para minha mãe, o primeiro sentimento que eu tenho é um sentimento de pena. Eu vou seguir a minha vida trazendo tristeza e situações em que as pessoas possam sentir pena de mim, em que eu sinta pena de mim mesmo, né? Ou então eu olho para o meu pai, eu sinto amor. Eu olho para minha mãe, eu sinto força, né? Então eu vou seguir a minha vida com a força do meu pai. Mas para conquistar as coisas que eu quero, eu vou ser guerreira. Eu vou confrontar, eu vou conseguir na força. Nem que seja na força da raiva, mas eu vou conseguir, né? Ou eu olho para o meu pai e olho para minha mãe, eu sinto amor incondicional pelos dois. Mas a minha mãe teve uma vida muito difícil. E aí, assim, eu vou ser uma pessoa amorosa na minha vida, mas eu vou ter uma vida difícil. Entende a questão do entendimento, de trazer para a sua vida aquilo que você olha para a vida dos seus pais? A gente não tem que olhar para a vida dos nossos pais, eles são adultos, eles já viveram a vida deles, eles estão continuando a vida deles, eles já fizeram as escolhas deles e continuam fazendo. Eles são os adultos na relação, nós somos as crianças, independente se você tem 10, se você tem 20, se você tem 30, 40, 50, 60. Aos olhos dos seus pais, vocês vão ser sempre as crianças deles, né? Quem tem filho aqui sabe disso, nossos filhos vão crescendo, vão ficando barbudo dentro de casa lá, e você olha para ele, você continua olhando aquele garotinho, pequenininho, que precisa de cuidado. Então, gente, nós sempre vamos ser filhos. E sendo filhos, nós somos pequenos. Sendo pequenos, a gente não pode julgar os grandes. A gente não pode se colocar acima dos grandes. A gente não pode apontar o dedo para o grande e falar que ele está errado. Quem somos nós para fazer isso? Nós somos pequenos. Sabe aquela criança que olha para você e fala alguma coisa, você olha assim para aquela criança e fala: quem é você para falar isso comigo, né? Olha o seu tamanho, não sabe nada da vida. É isso. Eles viveram muito mais do que nós. Eles viveram experiências que a gente não tem nem condições de mensurar. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para criticar? Nós somos pequenos diante deles.
se coloca no lugar de pequeno. E da mesma forma que você é pequeno para julgar, para criticar ou para apontar o dedo e falar que está errado, você também é pequeno para assumir responsabilidades que não são suas, que são deles. Devolve para eles. Você é pequeno. Você assume apenas aquilo que diz respeito à sua vida. O que é deles, devolve para eles. Devolve com amor, devolve com gratidão. Porque mesmo que você tenha carregado um peso que não é seu, até esse determinado momento, esse peso que você carregou teve uma função na sua vida. Fez você crescer de alguma forma. Devolve com gratidão, devolve com amor, mas devolve. Leva com você só o que é seu. Ok? Mais alguma dúvida? Não. Ok, gente, se não tem mais dúvida, vamos ver alguém aqui que... aqui, a Morgana colocou, gente. Eu, nome completo, filha de, nome do pai, lado esquerdo, filha de, nome da mãe, lado direito. De vocês toma a força e o sucesso para seguir na minha vida com facilidade, alegria e glória. Gratidão pela vida. É isso que vocês precisam. Copiem, colhem, tirem print, porque depois que a live terminar e for para o ar, os comentários não vão junto. Então, tira print da tela agora para vocês terem essa informação, tá? Façam todos os dias. Isso vai ajudar vocês a começar a olhar para o pai de vocês, para a mãe de vocês, com um olhar diferente. Se é difícil olhar para eles, se é difícil trazer eles próximos na imagem da carne que eles ocupam hoje, traz o arquétipo, traz a instância. Se não consegue ter essa abstração para trazer a instância, para trazer o arquétipo, traz o espermatozoide e o óvulo. Que seja, ali contém DNA, ali contém material genético, ali contém milhares de átomos que carrega a energia deles para vocês. Traz as instâncias de pai e mãe para a vida de vocês. Não importa como vocês vão fazer isso, se é com a figura da pessoa, se é com a ideia da função, se é com a imagem do espermatozoide ou do óvulo, mas traz, porque isso vai ser fundamental. Beleza? Quem quer passar por um atendimento rápido aqui para elucidar algumas pequenas coisas? Coloca aí, eu quero. Vamos ver se a soma do dia de hoje dá pra gente fazer alguma jogada. Vai colocando aí, gente. Só a Inês, gente? Então vamos lá, Inês. A Inês colocou 3 vezes hoje, ó. Tá querendo mesmo, hein? Vamos lá. Aqui. Te mandei o convite aí, Inês. Bora lá, ninguém quer, eu quero. Tá certo. Matar a Deixa eu saudade pegar do teu atendimento. Deixa eu ir como é que para uma outra sala, que eu estou bem no serviço, sabe? Eu vou correr aqui para mas eu outra não tô vendo sala. só o rosto, eu tô vendo só o ambiente aí. Deixa eu Acho que ligar tem a que virar. câmera. Como que eu viro? Tem que me ensinar. Tem 2 setinhas assim, tipo Achei. yin e yang. Aí eu Aí, aqui agora. Viu? tudo bom? Vai aprendendo, vai aprendendo. É É isso só aí. ir para uma sala aqui, Nádia. Abrir aqui que estava fechada. Saudade de você. Também tô com saudade. Bora lá. Ficar aqui quietinha. Se o chefe chegar, eu tenho que sair. Eu vou para outra. Eu vou para outra. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá seu campo, Inês. Show.
Eu coloquei. Ó, não tem interferência energética no campo, tem apenas desarmonia nos chakras, tá? Que é algo mais comum assim de acontecer, né? A gente sabe que chakra desarmoniza facilmente. E pelo que seus chakras estão me mostrando aqui, você tá assim fisicamente com um certo desânimo, uma certa falta de ânimo, falta de força para seguir em frente, mas ao mesmo tempo uma vontade louca de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Com certeza. Para variar, Mais ou né, menos esse esquema aí. Para variar, né, Nath? Pois é, vamos harmonizar para as energias fluírem aí de maneira mais equilibrada e você conseguir colocar em prática aquilo que você deseja, Isso. né? Só um minuto. Sim. Inspira profundamente aí, se harmoniza, fique receptiva. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11 e 29. Ok. Os chakras estão harmonizados agora. E a maior parte do tempo você está calibrando no nível da genialidade, que é o terceiro degrau dentro do nível da razão. Tá ali, ó, encostadinho no amor. Se permita, tá? É legal, assim, porque a Inês ela já passou pela terapia quântica aplicada comigo e ela conseguiu fazer a elevação da vibração dela, né, do estado de consciência dela, e mesmo passando algum tempo aí não decaiu. Significa que está fazendo aí o dever de casa direitinho, seguindo direitinho de maneira E consciente, coisas tá? Muito bom. boas acontecendo, tá? Coisas boas acontecendo. Ótimo. Então, Inês, o que eu posso te ajudar hoje? Não, então, eu preciso trabalhar melhor esse relacionamento que você estava falando. Eu tive vários problemas com mãe, entendeu? Uhum, Eu e meu pai parecemos assim, sabe, amigos, colegas, mas com a minha mãe eu sempre tive um problema. E eu ainda não consigo, falando sinceramente, eu sinto essa pena que você falou. Quando eu penso nela, quando vocês fazem essas mentalizações, me vem exatamente isso, entendeu? Eu ainda não liberei o sentimento de piedade por ela não ter conseguido de repente, pelas coisas que ela passou, da história dela, entendeu? Primeira coisa que vem, outro dia eu estava vendo um vídeo do Eric e ele fazendo de novo esse exercício e veio de novo, entendeu? Aí eu preciso de fato liberar. O meu pai vem amor. Eu já recebi até carta psicografada, só para você ter uma ideia, porque eles são falecidos, entendeu? Ele fala para mim, ela manda lembranças, mas você vê que não conseguiu liberar nem para ela mandar alguma coisa para mim, é da minha crença, claro. Mas eu recebi. E ela ainda vem esse sentimento de pena, sabe? Ah, não, ela não soube levar o nosso relacionamento, porque ela passou isso, isso e isso. Eu ainda não consigo liberar de muito. uhum. Então, qual é a questão? Ela não conseguiu levar o relacionamento de vocês porque ela passou isso, isso, isso. Foi a sua Uhum. fala agora. É, Ela passou isso, isso, para não isso. entrar em Isso é uma coisa detalhes, entendeu? dela. É. E ela
lidou com isso da melhor maneira que ela conseguiu. Ela fez o melhor que ela pôde. Dentro do seu olhar enquanto pessoa, você pode olhar e falar, não, podia ter sido melhor. Ela não precisava ter passado por isso. Ou coitada dela que teve que viver tudo isso. Agora, dentro do seu olhar como filha, começa a entender assim, a minha mãe passou por tudo isso para que eu pudesse vir à vida. Tenho Esse foi o sacrifício que ela fez para transferir a vida até mim. que era Para me necessário entregar o... passar, exatamente. Eu tenho tentado colocar isso Então, na cabeça. assim, cada um de nós vai ter uma história triste, que talvez aos olhos dos outros seja mais triste ainda, e que talvez aos nossos olhos nem seja tão triste. Essa situação pode realmente ser uma situação real, de muita dificuldade, de muito sacrifício, de muita tristeza. Mas a forma como você interpreta pode ser diferente da forma como ela se sentiu na situação. E aí, quando você olha para a vida dela e interpreta a situação que ela vivenciou e sente esse sentimento de pena, você está olhando de baixo para cima. Você está saindo da posição de pequena, se colocando na posição de grande e analisando, criticando e julgando a situação que ela vivenciou. Exatamente. Estou começando a entender isso. Entendeu? Então você tem que voltar para o seu lugar de pequena. Minha mãe passou isso, conseguiu sair desse lugar, conseguiu seguir a vida em frente, conseguiu levar a vida dela adiante e entregar a vida a mim. Só por isso ela já é vitoriosa, só por isso ela já é próspera. Você percebe que toda situação tem dois lados. Tem o lado negativo e o lado positivo. E a gente tende a olhar sempre o lado negativo. Começa a olhar essa situação que aconteceu pelas vitórias que ela teve a partir dessa situação. E não pelo que ela sofreu. Talvez isso consiga fazer você mudar um pouco esse ponto de vista em relação à vida da sua mãe e trazer realmente um sentimento de gratidão e de amor por ela quando você pensar nela. Tá, ok. Vou Tá? trabalhar isso, vou fazer. Se sente piedade dela, você vai sentir piedade de você a vida toda. Você vai se colocar em situações de sacrifício, você vai se colocar em situações difíceis para olhar para trás e falar, nossa, eu passei tanta coisa difícil na minha vida, eu sou digna de pena. E quem sente pena de si mesmo não caminha, não segue adiante. Você trabalha pra caramba, você mete a cara, você se mete em tudo quanto é canto, né? Até lugares assim que as pessoas falam, aqui não é lugar para mulher estar, mas você vai, você mete a cara, você faz e você faz bem feito. Você tem a força do seu. Agora tem que fazer isso prosperar. Tem que trazer essa energia aí, que para você é uma energia um pouco mais fraca. Tem que trazer ela um pouquinho acima da energia yang que você carrega. Mas verdade em relação à sua mãe, você não vai. Você vai realmente precisar olhar para essa situação que faz com que você sinta pena da sua mãe e dentro dessa situação encontrar a mulher vitoriosa que a sua mãe foi. A mulher próspera que sua mãe foi. E aí você vai trazer isso para sua vida. Ok. Tá? Gratidão. Esse é um gratidão a minha por você ter participado. Um grande beijo, ó. Tá aqui. Tá. Canequinha que eu tenho de presente dela, ó. Você merece mais. Coisa mais linda. Você merece. Obrigada, tá, querida? Um abraço, Gratidão. obrigada. Bom dia. Beijo. Bom dia, beijo, tchau. Gente, é isso. É simples. É fácil. É da noite para o dia? Não é. Mas é uma mudança de postura. É uma mudança de olhar. E mudando a sua postura, mudando o seu olhar, aos poucos você começa a se mudar também, a mudar a forma de lidar com as situações. E é um passo de cada vez. A cada situação nova que aparecer, a cada novo dia, a cada novo movimento, a cada novo respirar, você tem a possibilidade de mudar para melhor. Faça essa escolha e siga em frente. Porque se você não decidir, se você não fizer essa escolha, não tem como seguir. Precisa desse primeiro passo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui.
Bom dia. Na sua visão holística, o pé esquerdo tem a ver com algo em relação aos meus pais, pois quebrei o pé. Olha, é muito difícil a gente falar isso, Márcia. O que que o pé representa? O pé representa o nosso suporte, o nosso posicionamento diante do mundo externo, né? É aquele negócio assim, tem vários ditados aí a respeito de pé. Você quer invadir, resolver uma situação, você vai com toda a energia que você tem, você entra com o pé na porta, né? Ou você não quer que alguém invada o seu caminho, você põe o pé na porta para a porta não se abrir. Dar sempre o primeiro passo, iniciar alguma coisa, né? Então, o pé é aquilo que nos leva ao mundo, é aquilo que nos impulsiona, nos conduz até onde a gente quer chegar. É o nosso suporte, o nosso ponto de contato com o solo, é o nosso ponto de contato com esse mundo externo, né? É aquilo que nos traz equilíbrio, que nos traz sustentação, que nos traz estabilidade. Se você está com o pé aí que não está muito fortalecido, que não está bem consciente no seu corpo, você tende a ter desequilíbrios, você tende a ter quedas, né? Um, um, um acidente desse no pé, né, de ter quebrado o pé, pode estar relacionado a alguma situação de vivência aí com seus pais, como pode estar relacionado a outras vivências que estejam dentro desse simbolismo de suporte, de sustentação, de estabilidade. Não dá para a gente analisar superficialmente, assim, né? Teria que realmente colocar aí num processo terapêutico, verificar qual é a causa raiz que te levou até esse momento de quebrar o pé, né? Porque tudo que acontece no nosso corpo, todo o processo de adoecimento e todo o processo de acidentes que a gente acha que é aleatório, tem um simbolismo, tem um significado. E aí a gente precisa analisar qual é o conflito que está por trás disso, né? Porque o nosso corpo, ele fala constantemente. Nosso corpo é o nosso registro de emoções, é o nosso registro de pensamentos, é o nosso registro de memórias. Nós temos memória muscular, nós temos memória celular. E isso se traduz no nosso corpo, na forma como a gente se coloca no mundo, na nossa postura física, na forma como a gente se movimenta, né? E quando acontece algo no corpo, uma doença, um sintoma ou um acidente desse tipo, é porque tem alguma coisa muito errada ali acontecendo que você não conseguiu dar conta, né? E o corpo está gritando: olha para isso, dê um significado para isso, resolva essa situação, porque eu não aguento mais, né? É um grito de socorro. Então, precisa realmente ser analisado aí mais pormenorizadamente, tá, Márcia? Vamos ver se tem mais algum comentário. Despertar 7 está chegando, ótima oportunidade de dar esse primeiro passo. A produção TQA está avisando. Isso aí, gente. Despertar 7 vai ser no dia 27 de fevereiro, depois do carnaval. O que significa que você vai para o carnaval, vai ter contato com pessoas aí que talvez tenham uma energia mais de baixa vibração, ambientes de energia mais de baixa vibração, substâncias com energias de mais baixa vibração. E o carnaval em si carrega uma energia mais densa, né? E o Despertar 7 é uma ótima oportunidade para você ter uma ótima aula a respeito das emoções, de como elas impactam a sua vida e também de fazer uma limpeza profunda, uma limpeza de todas essas energias aí que você vem carregando, que vem se acumulando no seu campo energético e que se sobrecarregou com o processo do carnaval, né? Porque mesmo quem não vai para o carnaval acaba sentindo essa densidade. E aí você faz todo esse processo de liberação, de limpeza dessas energias densas, também dá uma mexida aí nas travas, porque você vai assistindo aula, fichas vão caindo, você vai ressignificando algumas coisas, os comandos ajudam a liberar algumas travas que você está pronto para liberar, e depois vem os comandos de ativação. Lembra que eu falei que você precisa aí de uma hierarquia de emoções para poder liberar outras emoções? Então, vocês vão receber o comando de ativação para ativar a energia da fé, do amor, da gratidão, do perdão,
trazendo aceitação, felicidade, alegria, compaixão, tudo isso para a vida de vocês. E outros extras também que vêm junto, que ajuda a gente aí no nosso dia a dia, né? Da terceira dimensão, que a gente precisa trabalhar, estudar, e tem os comandos aí que são muito bons para essas questões, né? Então, é um momento assim de grande oportunidade para participar desse evento, porque uma consulta com um terapeuta TQA está rodando aí na faixa de R$ 665. Participar do despertar está R$ 125. E para quem vai levar mais de uma pessoa, para quem vai comprar mais de um ingresso, ainda tem desconto. Então, gente, é um grande presente que o Instituto TQA está oferecendo. Não perca essa oportunidade, né, de começar o ano astrológico aí com as energias limpas e ativadas para você ser a sua melhor versão ao longo desse ano e ir caminhando cada vez mais, tá? Tenho muitas dores do lado esquerdo, ciático, bursite, tudo do lado esquerdo. E isso me limita muito. O que devo olhar? Bom, dentro dos estudos aqui, né, trazendo a teoria perdi o nome, Michael Odu, deixa eu confirmar o nome aqui, gente. Eu acho que é Michael Odu mesmo. Quando a gente tem uma manifestação física, as polaridades são invertidas, tá? Então, assim, você tem uma manifestação emocional, uma manifestação arquetípica mesmo, né? A energia que você vai trazer, o lado esquerdo é do pai, o lado direito é da mãe. Agora, quando existe uma manifestação física, uma doença, uma dor, um sintoma, até mesmo a forma, né, de você, de você se colocar, de você se movimentar, a postura corporal, né? Quando o conflito está no corpo, a gente usa o lado esquerdo para conflitos relacionados a mãe e filho e o lado direito para conflitos relacionados a parceiros, amigos, irmãos e pai. Quando a pessoa é canhota, é o inverso. Isso é uma teoria do Michael Odu, que ele traz no livro Diga-me onde dói e te direi por quê, que aliás esse livro é ouro em forma de livro, tá? Se vocês querem entender aí a questão energética, yin e yang, os simbolismos de cada parte do corpo, os simbolismos dos males que ocorrem em cada parte do corpo, esse livro é fantástico. Diga-me onde dói que te direi por quê. Procura, leiam, não é um livro que você vai ler uma vez e já vai digerir tudo que está ali. É um livro que precisa de mais atenção, mais cuidado, mais carinho na hora de ler, mas não é um livro difícil, tá? Então, assim, se você tem muitas questões voltadas para o lado esquerdo, você precisa olhar relação com mãe e relação com filho, tá? Meu filho quebrou o pé 10 dias depois do desencarne da minha mãe, que era o esteio dele. Ainda é muito ligado a ela. Pois é, o pé é o suporte, né? Ele perdeu aquela pessoa que era esteio dele. Quebrou o pé. Tá aí o simbolismo do corpo. Pessoas que não têm o hábito de escovar os dentes, isso pode ter raízes onde, mesmo que tenha crescido em um ambiente com pessoas com boa higiene bucal. Olha, eu teria que investigar qual é o simbolismo da boca, né? Nesse momento não me vem à mente, tá? Eu não tenho como te responder essa pergunta depois. Se você te responder essa pergunta agora. Se você quiser, você me manda uma mensagem, um direct lá no terapeuta Nadia Cianelli, que eu investigo e te respondo lá, tá? Porque na mente agora eu não vou ter para te responder. Quando morde a boca ao mastigar e garganta inflamada. A garganta está relacionada com a nossa expressão, né? Com o nosso quinto chakra. E tudo que está relacionado a essa questão da expressividade afeta aí a questão da garganta e das glândulas tireoide, né? Então, se a garganta está sempre inflamada, pode ser uma dificuldade de pôr para fora algo que a pessoa está ali tendo que engolir, né? Está engolindo sapo, vamos colocar assim.
é uma possibilidade, não estou dizendo que é isso, tá? Porque cada manifestação tem a sua causa raiz, tem a sua causa origem, e isso é diferente para cada pessoa. O que causa uma garganta inflamada em mim vai ser diferente do que causa uma garganta inflamada em você. Não dá para generalizar, tá? E a questão do morder, né? O morder tem muito a ver com, com a nossa ancestralidade animal, né? De você poder se defender, de você poder abocanhar parte de algo que você considera seu. Então, pessoas que mordem muito a bochecha, ou pessoas que têm bruxismo, geralmente são aquelas pessoas que mordem palavras, que mastigam palavras, que não conseguem pôr para fora aquilo que elas gostariam no momento que elas precisam se defender. E aí aquilo fica remoendo, né? Fica mascando, fica ruminando. Uma possibilidade, tá? Dificuldade para emagrecer. Geralmente, dificuldade para emagrecer está muito relacionado a uma falta de alto amor, tá? Me desculpa falar isso, mas você precisa olhar para isso, que geralmente a gente é, desconta no nosso corpo, né, aquilo que a gente não consegue encontrar dentro da gente mesmo. Então, assim, pode ser uma forma de autoproteção, né? Se eu não me amo, eu não quero que ninguém me ame, então eu vou engordar para que ninguém me ache atraente. Pode ser uma outra forma de proteção baseado numa vivência difícil que você possa ter, que a pessoa, né, possa ter vivenciado e entendido ou realmente se concretizado como um abuso. E aí a pessoa acaba engordando para não ser um alvo de abuso, né? No entendimento, a gente sabe aí que a sociedade é regida por uma estética física, né? E que se você não cabe nessa estética, você, de certa forma, é excluído. E aí pode ser uma forma de defesa nesse sentido também. Ou pode ser um vácuo de auto-amor muito grande, que você busca no exterior aquilo que você deveria encontrar dentro de si, né? E esse vazio que você sente, você compensa absorvendo o que está vindo de fora, né? E acaba se traduzindo numa compulsão alimentar aí e tudo. São possibilidades, tá? Não é fácil encontrar esse livro, não é fácil mesmo, mas se vocês encontrarem, eu acho que tem até na internet disponível em PDF, tá? Para baixar aí. Eu já recebi em alguns grupos esse livro gratuitamente em PDF, então se vocês jogarem aí procurar, pode ser que vocês encontrem. Livro físico, eu acho que é mais difícil encontrar, porque não é um livro muito novo, né? Mas é ouro em forma de palavras, tá? Vale muito a pena. Me diz sobre queda. E na última queda ralei o joelho direito. E como dói. Então, eu não tenho condições de falar sobre tudo, né? A queda pode estar relacionada aí a uma falta de base, a uma falta de suporte. A gente precisa investigar como ocorreu essa queda, em que situação ocorreu essa queda, porque não dá para generalizar, gente. Cada ser humano é único, cada história é única e cada um carrega as suas dificuldades, as suas dores, as suas formas de olhar para o mundo. E quando a gente traz os simbolismos do corpo, os simbolismos das partes do corpo, dos males que acometem o corpo, é de uma maneira generalizada. A gente precisa realmente investigar. Psoríase. Psoríase diz respeito à pele, a pele diz respeito a conflitos, né? A conflitos de. Ai, qual é o nome? Ai, me perdi na palavra aqui. Conflitos de separação, né? Você cria uma casca para se defender de algo com o qual você não quer lidar. Então, você precisa olhar aí que separação você vivenciou e que foi muito difícil de ser vivenciada, que você não aceitou e que você precisou se defender de alguma forma disso, tá? É um caminho. Nome do livro, por favor. Diga-me onde dói e te direi por quê. Vou colocar aqui. Diga-me onde dói e te direi por quê. Michael Furdo.
o nome do livro, gente. Bom, esse tema é um tema que se estende muito, né? Sobre nossos animais, doenças, cadela saudável teve câncer, amputação de pata, depois no olho, perdi ela há 2 anos. Recentemente perdi outra com câncer. Estamos passando por problemas financeiros. Geralmente os animais adoecem no nosso lugar, Leandra. Por amor a nós, eles se sacrificam para que nós não recebamos aquele impacto daquela energia densa que está rodando ali, né? E quando o problema é no animal, é claro que existem as próprias questões genéticas do animal, que isso também precisa ser olhado, mas quando um animal adoece, geralmente ele está protegendo o dono de adoecer. E aí não adianta tratar só o animal, precisa tratar também o dono. O dono precisa olhar, e o dono que eu falo assim, não é o dono aquele que comprou ou ganhou o animal. O dono é aquele ao qual o animal mais se conecta dentro do ambiente, né? Às vezes você ganhou o cachorro, mas com quem o cachorro mais se conecta é o seu filho, por exemplo. Então, precisa olhar o que está acontecendo na vida deste tutor, né? Deste tutor escolhido pelo animal para ser seu tutor, e entender os simbolismos, né, que estão envolvidos na doença que o animal está apresentando e o que está acontecendo na vida do tutor. Porque não adianta só tratar o animal, ele vai adoecer de novo para que o dono não adoeça, tá? Bom, gente, se eu ficar aqui e continuar com vocês, a gente continua falando sobre esse tema até o mês que vem, né? Porque isso dá muito o que falar e muitas possibilidades. Como eu disse, não dá para generalizar os casos, precisa ser olhado caso a caso. Dores nos pés, fascite plantar. Pé significa suporte, significa estabilidade, significa aquilo que te dá estrutura, aquilo que te leva à vida. Então, olha como que está a sua estrutura, tá? A gente tem aí o despertar chegando, ainda dá tempo de fazer as inscrições. Se deem esse presente para começar o ano astrológico aí de maneira mais consciente, com uma energia mais limpa, com uma energia mais ativada, para vocês poderem realmente se lançar na vida com consciência, com consistência e sustentabilidade, tá? Olhem para os arquétipos de pai e mãe, olhem para o presente que vocês receberam, que é a vida, que é a energia do pai, a força, que é a energia da mãe, a abundância e o sucesso. E sigam a vida fazendo esse exercício que ficou aí nos comentários. Volta os comentários antes da live acabar, tira print, leva com vocês e façam todos os dias de manhã. Como que vocês podem verificar se está funcionando? Hoje, vocês sentam, fechem seus olhos, inspirem profundamente, se conectem consigo mesmo e se transportem para um lugar muito gostoso, muito tranquilo, que vocês gostem muito. Pode ser um lugar criado na cabeça de vocês. E imagina que alguém chega por trás de você, bate assim no seu ombro, aí você vira para olhar quem é, e quando você vira, você dá de cara com seu pai. Qual é o primeiro sentimento que vem? Sem pensar, só sente e anota. Depois faz o mesmo exercício com a mãe. Qual o primeiro sentimento que vem? Sente e anota, sem racionalizar. E sejam honestos consigo mesmos. Vê o sentimento que é. Se for qualquer coisa diferente de amor e gratidão, façam os exercícios. Se for igual amor e gratidão, continue fazendo os exercícios. Depois de um mês, faz esse exercício de novo e vê se teve alguma mudança. E começa a olhar para eles com compaixão, começa a olhar para eles com compreensão. Começa a olhar para a história que vocês conhecem deles sem focar no negativo. Começa a perceber o quanto eles cresceram a partir daquilo, o quanto eles foram vitoriosos a partir dessas histórias tristes. E tragam isso para a vida de vocês, ok? Querem saber mais, querem entender mais, querem atuar com isso de maneira mais consciente? Vem para o Quântica para Todos. É um curso que vai mudar a vida de vocês. Mudou a minha, da água para o vinho, continua mudando, porque cada vez que eu sento para assistir, para rever algum conteúdo, eu aprendo uma coisa nova. Então, venham para o Quântica para Todos, porque esse é um ótimo caminho para vocês terem uma vida plena. Querem usar essa técnica para ajudar outras pessoas? Façam o Quântica para Todos
e aguardem a formação terapeuta TQA, porque vocês vão ajudar você a crescer e vão ajudar a outros a crescerem juntos, tá? As portas estão abertas aguardando por vocês. Primeiro passo, TQA Despertar dia 27/2. Chama aí no direct o pessoal do suporte e peçam as informações necessárias. Gratidão, até quinta-feira que vem com um novo tema.